Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, mais precisamente aí araucárias e pradarias. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada dando aquele like e se inscrevendo no canal, hein? Partiu gabaritar, vamos nessa! Então vamos lá, pessoal, para você entender domínio morfoclimático brasileiro, é necessário já de cara a gente poder sacar o quê? Que esse termo, ele meio que se assemelha aí aos biomas. Só que é diferente dos biomas, aqui nos domínios morfoclimáticos, nós vamos levar em consideração principalmente a paisagem. Por quê? Porque o conjunto de clima, de vegetação, de relevo, de hidrografia vai dar característica à formação de uma paisagem única e exclusiva em um determinado ponto. Dessa maneira, o geógrafo brasileiro Aziz Absaber, ele acabou criando aí essa característica, esse conjunto de características fitogeográficas para que pudesse ser considerado um determinado tipo de paisagem. A essa paisagem ele chamou de domínios morfoclimáticos brasileiros. E aí nós temos quais? Nós temos 6 domínios morfoclimáticos no Brasil. Nós temos a Amazônia, nós temos o Cerrado, nós temos a Caatinga, nós temos os mares e morros e temos também as araucárias e as pradarias, que é o que a gente vai falar hoje, mais precisamente. E também vamos trocar uma ideia a respeito das zonas de transição. Fechou? Entendido até aqui? Bom, para começar então, como é que se apresentam aí as araucárias? A araucária, pessoal, é uma floresta homogênea, ok? Uma vegetação homogênea. Essa aqui, ó, dá uma olhada. Essa vegetação, ela é característica das regiões dos estados do sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quer dizer que não vai aparecer em São Paulo? Vai aparecer em partes com bastante altitude em São Paulo. Não vai aparecer no Rio de Janeiro? Em lugares talvez com uma certa altitude vai aparecer. Muito mais raro a ocorrência de araucárias no estado do Rio de Janeiro, mas principalmente no estado de São Paulo isso pode acontecer em áreas com altitude bastante elevada. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, áreas acima de 500 metros de altitude e que tenha clima subtropical, vai dar a ocorrência do que? Da formação das araucárias, da mata de araucária. Essa vegetação chamada de aciculifoliadas, folhas pontudas, pontiagudas e formação de acidez. Por quê? Porque ela acaba sendo uma vegetação que está naquela base de formação de geada, formação de neve e temperaturas, digamos, amenas. Então ela precisa criar uma situação que ela possa se defender, possa se proteger, digamos assim, aí de um dispositivo biológico, vamos dizer. E esse dispositivo é o quê? É uma cera que envolve aí essa folha, chamada de cutícula, mesma que acontece lá nas plantas xerófitas. Além dessa situação, nós vamos ter também a formação aí de grandes copas frondosas, onde vai ter aí um tronco bastante alto, um lugar onde vai precisar bastante de iluminação. Essa mata de araucária acaba tendo essa formação. Vegetação homogênea, aciculifoliada. Essa vegetação aciculifoliada só vai acontecer em áreas de clima subtropical, onde vai ter temperaturas amenas no verão e rigorosas no inverno. Essas características, então, de ventos vão ser extremamente importantes no processo aí de desenvolvimento e de formação dessa paisagem que a gente vai chamar de domínio das araucárias, ok? Dessa maneira, então, temos a formação, então, do clima baseado no quê? Numa massa polar, a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, então, o que vai acontecer? Ela vai vir aqui da região ou da Argentina, na época do verão, ou da Antártida, na época do inverno, formando as frentes frias. Essas frentes frias vão acabar dando origem ao clima mais frio nessa região aqui. Além do mais, com a ocorrência de algumas massas de ar que vem aqui da região amazônica, que pode vir aqui a massa tropical atlântica e também a massa tropical continental, vão gerar nessa região chuvas frontais. Chuvas frontais vão dar origem nessa região
dando aí a ocorrência de bastante chuvas. O clima subtropical, então, ele passa a ser caracterizado por quê? Por uma quantidade bastante grande aí de baixa temperatura e também por uma chuva que acaba sendo constante. Tem uma época de alta, no período do verão, mas ela não tem uma estiagem, ela tem uma baixa aí de chuvas, mas a chuva é constante ao longo do ano. Manjou? Mais ou menos? Lembrando que a ocorrência da mata da araucária vai acontecer quando? Quando nós temos altitudes acima de 500 metros. Você pode até ter araucária em áreas abaixo disso, mas ela foi artificialmente colocada ali. Ela não se reproduz naturalmente, ok? Até porque se você chegar na região aí do litoral, por exemplo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e tiver uma araucária, pergunta para alguém se ali já deu pinhão. Não deu, gente, certo? Pinhão é o fruto aí da araucária, tá? Então, para você ter uma ideia, gente, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai ocorrer então a proliferação, vamos dizer assim. Fechou? Entendido? É gabarita gel. Por falar em gabarita gel, se você não conhece esta plataforma, pessoal, gabaritagel.com.br, você não sabe o que você está perdendo. Melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai ter as melhores aulas de geografia, de sociologia, de filosofia, de história. Aqui, ó, você vai se dar bem no Enem, no vestibular, concurso público militar, vestibulares paulistas, paranaenses e até na escola, meu querido. Se você quer se dar bem em humanas, o lugar é aqui, gabaritagel.com.br, a melhor plataforma de humanas, a mais barata e ó, eu vou te dar um desconto ainda. Coloca esse cupom aqui, ó, Imperativo Gel, que eu tenho certeza que você vai se dar bem e aí vai pagar barato pelo melhor curso de humanas do Brasil. O que você está esperando? Assina, fechou? Tem medo de assistir essa aula e manda ver, beleza? Continuando, vamos falar sobre as pradarias. As pradarias, também chamadas de pampas gaúchos. Qual é a característica dessa região? Ela tem basicamente as mesmas características da região aqui das araucárias. O clima subtropical, a massa polar atlântica, as chuvas frontais, a região de estar num planalto acima de 500 metros de altitude, a bacia do Paraná. Só que a diferença aqui, basicamente, é o que? Nós vamos ter áreas de planícies. A planície dos Pampas, essa regiãozinha aqui, ó, vai dar condição diferenciada para a formação. Lembra que eu falei que as matas da araucária só vão acontecer acima de 500 metros de altitude? Então, abaixo disso vai dar a formação de campos. Essa é a região de campos ou coxilhas, também chamados de pampas. É o domínio das pradarias. O domínio das pradarias, então, tem como principal característica uma vegetação gramínea. Vai ser áreas bastante ralas aí de vegetação esverdeadas, campos que deram, inclusive, a formação na expansão territorial brasileira para a formação das primeiras áreas de cultivo de gado, de produção, de criação de gado aí do Brasil. Foi nessa região, por quê? Porque eram os campos que eles acabavam utilizando, os campos aí gaúchos, os pampas, beleza? Quer dizer que só vai ter aqui no Brasil? Não, os pampas gaúchos, as pradarias, no caso, eles vão se estender aqui para a região da Argentina, do Uruguai, beleza? Vai ter bastante nessa parte aqui. Mas enfim, vai ter formação também arbustiva? Vai. Arbustos aí esparçados em alguns cantos, mas característica principal, vegetação gramínea, ok? O clima subtropical, obviamente, em toda a região aqui, vai ter esse clima caracterizado principalmente por essas baixas de temperatura, essas quantidades aí de verões amenos e invernos rigorosos, beleza? Mas vai ter também a formação da massa polar atlântica, é ela que vai gerar essa frente fria, que vai gerar essas características climáticas aqui. Vai dar chuva frontal da mesma maneira que dá nas araucárias. Quando aqui, ó, massa tropical continental, massa tropical atlântica, vai dar formação de chuvas frontais aqui. Mas a formação dessas chuvas frontais vai alimentar as bacias do rio Uruguai, ok? Vai se juntar com o rio Paraná aqui na pontinha do estado do Rio Grande do Sul, que aí vai dar toda a voltinha aqui no Uruguai até desembocar no estuário do Prata, beleza? Entendido? Bom, continuando então, nós temos aí essa formação das pradarias, essa formação das araucárias. Mas se vocês olharem, ó, percebam que eu coloquei uma parte em branco dessa vez. Percebam, pessoal, que nós temos então as zonas de transição ou áreas de transição, como vocês quiserem chamar. O que são isso? São os chamados ecótonos. Áreas onde termina um domínio e começa outro,
temos ali um lugar onde tem uma diversidade desses domínios, dessas paisagens. Parte é de um domínio, parte é de outro domínio. Dessa maneira, o que vai acontecer? Nós temos aqui, por exemplo, a região amazônica e a região do Cerrado. Vamos ter essa zona de transição aqui que vai apresentar características tanto do Cerrado quanto da Amazônia. Vai ser entremeada. Existem essas características de tão importantes que essas zonas de transição passam a ser, que elas acabaram criando biomas próprios. Esses biomas próprios, então, por exemplo, a região da zona de transição aqui, entre a Amazônia e a Caatinga, acabou dando origem à formação da Mata dos Cocais. Essa região aqui, que lá no Nordeste eles chamam de meio norte. Esse meio norte aqui acaba sendo aí um lugar onde tem muita extração do que? De vegetais, de gordura vegetal. Babaçu, carnaúba, açaí, buriti, diversas plantas que se extrai aí óleos vegetais. A indústria de cosméticos já está utilizando ali, a indústria farmacêutica e também outras indústrias acabam se beneficiando deste material aqui do bioma do Mata dos Cocais, que, dentro dos domínios morfoclimáticos brasileiros, é caracterizado como uma zona de transição, uma área com grande biodiversidade importante. Lembrar, uma outra importante está aqui, ó, gente, ó, Pantanal Mato Grossense. A região ela tem características da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica e das Araucárias. Ela vai ter uma característica aqui tão grande, formação também de áreas pantanosas. Todas essas vegetações que você vai ver na Amazônia, no Cerrado, na região ali da Mata Atlântica e também nas Araucárias, vai aparecer nessa região. Por isso que o Pantanal é uma das principais áreas de biodiversidade do planeta. Você tem ideia disso? Do planeta. É uma região chamada de hotspot, um grande ponto de biodiversidade. Existem mais números diferentes de animais e plantações, e plantas no caso, nessa parte aqui, do que qualquer outro canto do planeta, só para você ter uma ideia de como que é a situação, ok? Então, essas duas aqui são áreas extremamente importantes aí, que nós chamamos de zona de transição. Tem uma terceira aqui que eu caracterizei para vocês também, que é essa parte aqui, ó, o agreste nordestino. O agreste é onde fica lá aquele planalto da Borborema, pessoal, que é onde vai impedir que os ventos aqui da massa tropical atlântica e da massa equatorial atlântica cheguem na região do sertão. Então, esse bloqueio do Planalto da Borborema acaba gerando essa zona, esse cótono, essa zona de transição. Formação, então, tem características, parte dele características sertanejas, características de zona da mata. Essa característica é muito importante, então, para a dinâmica de toda a região Nordeste, pessoal. Vocês entenderam bem? Entenderam como é que funciona aqui, então, as araucárias? Entenderam como é que funcionam as pradarias? Entenderam as zonas de transição? Eu espero que você realmente tenha entendido. Eu vou ficando por aqui. Assim que eu sair, vou deixar espaço para você dar print e depois vai aparecer aqui para você se inscrever aí no Gabarita Gel, assina lá com o cupom de desconto, aqui de se inscrever no Imperativo Gel, e daí mais algumas coisinhas aí para você poder clicar em outros vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, print na tela!